Esqueci já de novo. Canal. 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 Vou escrever canal. É canal. Canal. Eita Deus. Esse rolê passa pra trás, né? O quê? O negócio de gravar. Bom. Pastor, a hora que você quiser. Amém. Amém. Usarei todas essas risadas. Não, brincadeira. Pode falar fácil, amada igreja. Amada igreja. Ai, aleluia. Amada igreja. Olha, já ia falar assim, boa alguma coisa, né? Mas não É é. costume. Mas pode falar boa tarde, não pode? Não, mas o cara vai Não ouvir é 3 legal. horas da manhã. É, não é legal ter. É, isso. E aí, Thiago, lá, pessoal, pra você. E aí, Thiago, eu posso falar assim? Não. Nada de joinha, já produz joinha. Faz assim, ó, pessoal. Por quê? Não pode ter joinha? Só embaixo da mesa, já. Assim, ó, Joia pega a nossa idade. boleirinho, cara. Eu quero pegar um café agora. Cadê a xícara da pessoa? Aí eu passei por sua xícara dela. A paz do Senhor, amados. Amém. Obrigado pela oportunidade. Oh, meu Deus do céu. Eu achei que não tinha açúcar, irmão. É. Nossa, Você pode pegar o açúcar? É que eu ingero também. Vocês não fazem um café padrão? Não é padrão? Não, sem todo jeito. Você tá jeito. Ah, sabe por que não esquenta a água ali? Lá em casa- É que Na verdade, é a medida da garrafa, 3 colheres de pó e uma xícara de açúcar. Depende do Você pó. sabia disso? Se for mineiro. É, o mineiro. É que a gente troca de café, por isso que não tem um padrão. Às vezes Ah. é mineiro, às vezes é restauração, às vezes É o que o é dinheiro dá. às vezes tem o Brasil. Gente, mas. Brasil Café mineiro. O Brasil é Aí o o dedo mineiro vai abaixo. patrocinar nós aí. Quanto café A mineiro gente, patrocina? a gente vai fazer a garrafinha assim, ó. A garrafinha não, colocar assim, ó. A café mineiro. São mineiros. Mas amém. Vamos lá, galera. Vai cortar isso aí, né? A paz do Senhor a todos, glória a Deus, estamos aqui, né, no canal, né, Vida na Vida, para compartilhar uma palavra no coração de quem estiver ouvindo, até que Jesus volte, espero, né, que a palavra faça algum efeito dentro de nós, né, dentro do nosso coração. E o texto que eu quero usar, ele vai estar em 2 Samuel capítulo 12, eu vou tentar resumir para não ficar tão longo o devocional. 2 Samuel capítulo 12, a partir do versículo 5. Depois eu vou explanar a história, né? Que diz assim: Davi ficou furioso com esse homem rico, e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez uma coisa dessa merece morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre, por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dele a casa e as mulheres de seu senhor, e os reinos de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, teria-lhe dado muito mais. Porque então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível. Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante, a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Eu vou ler até aqui, por enquanto, né? Depois eu vou ler um pouquinho mais, até porque a minha vista está embaraçando bastante aqui. Mas é por conta, eu acredito, Quer que eu coloque luz de cima? do meu óculos. Não, eu acho que é por conta do meu óculos. Mas eu vou ler até aqui, por enquanto. E eu quero, né? Qual seria o tema, né? Qual seria o tema desse devocional? O tema seria quando o espelho desce do céu, né? Aqui a gente tem uma história de alguém que cometeu
um pecado, e não é qualquer um, não foi qualquer um. Aqui foi Davi, né? Um homem assim como todos nós, um homem que também falhou, né? Um homem que também tinha seus pecados. Mas o que me chama a atenção nesse texto, nessa passagem, toda a história, é que quando o profeta, né? O profeta Natan chegou até Davi, já tinha se passado um bom tempo. Então, assim, a gente vê que Davi, ele tinha pecado, ele tinha caído em adultério, ele tinha cobiçado, ele tinha tido uma intimidade, uma relação sexual com Betseba, a mulher de Urias, e o tempo passou. E o que aconteceu? O profeta, ele veio ter que contar uma história para que Davi se encontrasse nesse lugar. Então é aí que o espelho desce. O que a gente aprende com isso, né? A gente aprende que Davi, na hora que ele ouviu a história, ele veio o senso de justiça própria sobre ele. Nossa, vamos fazer isso com ele. É necessário que aconteça isso, que venha o juízo, que venha a justiça, que ele possa fazer isso, que vai dar tudo errado para ele. O profeta falou assim: esse cara é você. O espelho desceu na frente dele. Então, a gente pode ver, a gente consegue entender que mesmo pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, elas precisam de um confronto. Elas precisam, às vezes, que alguém chame a atenção delas em alguma situação. Por quê? Porque acha que vai passar despercebido aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. Então, ele veio com o senso de justiça própria, e o profeta falou: esse cara é você, e ele veio arrependimento, né? Ele reconheceu o erro dele, né? Então, assim, a gente vê que ninguém está imune, ninguém escapa disso, ninguém está tão bem suficiente ao ponto de não cair. Mas o que me chama a atenção é que o tempo que ele levou, né, para entrar nesse lugar de reconhecimento, de reconhecer o erro dele, né? Aqui, se a gente anda um pouco mais para frente, a gente vê que no versículo aqui, vamos lá, no versículo 13, então Davi confessou a Natan: pequei contra o Senhor. Natan respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou, e você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, ao agir desse modo, seu filho morrerá. Depois que Natan voltou para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi com a mulher de Urias. Davi suplicou ao Senhor que poupasse a criança, jejuou e passou a noite prostrado no chão, né? Vamos parar por aqui. Então aqui a gente vê que ele precisou ser confrontado para ele reconhecer o erro dele. E esse é o nosso maior erro. Nosso maior erro é achar que a gente vai pecar em oculto e achar que Deus não vai ver. E hoje a nossa maior dificuldade é ter alguém que vai chegar na gente e chamar a nossa atenção. Vai chegar na gente e vai falar assim: cara, você está sendo um homem de Deus, mas nesse quesito aqui, nessa situação aqui, você cometeu essa falha e você precisa reconhecer. E o texto é bem claro, porque ele fala assim, que na hora Natan respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou. O perdão ele veio na hora, mas Deus não tirou a consequência do pecado. Então você vê que o pecado de um homem, né, e um homem de Deus, ele atrai as suas consequências. O pecado de Davi gerou morte a um inocente. Na verdade, o pecado de Davi levou morte para mais de um inocente. Tanto a criança, filho dele, morreu, quanto Urias também morreu. Então, ela é consequência do nosso pecado e o tempo que levou para se arrepender. Aqui fala que a partir do momento que o profeta foi embora, Deus feriu a criança de morte.
Então, não foi assim, ele pecou hoje, daqui 3 semanas já está sabendo, né? A mulher está grávida. Não foi isso que aconteceu. Demorou talvez aqui 1 ano, porque a criança já tinha nascido. Então, o que a gente, né, aprende com isso? Que a gente, a partir do momento que a gente comete um erro, é melhor que a gente confesse. É melhor a gente ouvir, né, do Senhor uma repreensão ali e ser corrigido, do que alguém colocar o dedo na nossa cara e falar assim: você está errado. Você está errado. Então a sensibilidade, o pecado nos rouba a sensibilidade e mata o inocente. O nosso pecado pode levar pessoas inocentes à morte. Por isso da gente vigiar, por isso da gente estar atento à voz do Senhor o tempo todo, ouvindo o Espírito Santo, ouvindo homens de Deus, mulheres de Deus, que vai, né, estar, né, falando, né, chamando a nossa atenção, né, o tempo todo. Por isso que é muito bom o relacionamento. O relacionamento nos afia, nos ensina, revela a nossa vulnerabilidade, né? Então, assim, a importância da gente ter pessoas que falem o nosso coração. O problema é você ser um intocável, uma pessoa intocável. Quando a gente vê o começo de toda essa tragédia, aconteceu pelo fato de que quando Davi, ele ouviu, quando ele viu a mulher de Urias, né, ele pediu que alguém fosse até ela, descobrisse quem ela era e trouxesse até ele. Se a pessoa que foi até ela, né, se a pessoa que foi até a Betseba, que foi buscar ela, averiguar, estudar sobre a vida dela, se essa pessoa fosse amigo de Davi, ela tinha chamado a atenção de Davi. Falado: não, você está errado. Ela não tinha compactuado e essa tragédia não teria acontecido. Então, a gente precisa ter bons amigos, pessoas de verdade, pessoas reais, pessoas leais, pessoas que vão falar o nosso coração e vão falar em amor. E assim, Davi chegou ao ponto de estar tão cego espiritualmente nesse momento da vida dele, tão cego, que Natan, ele teve que contar toda uma história. Ele contou toda uma história para que ele se encontrasse nessa história e a justiça própria viesse para fora e ele falasse assim: esse cara é você. Então, assim, não foi só de chegar e falar assim: Davi, sabe lá aquela mulher lá de Urias, lá, a mulher lá de 1 ano atrás? Então, aquilo lá eu tô sabendo, né, que você pecou. Como é que foi aquilo lá? De quem que é o filho? Não. Ele teve que contar toda essa história para o Espírito descesse na frente dele. Então, nesses dias, o que a gente, né, espera, né? Que homens voltem a ouvir Deus, mulheres voltem a ouvir Deus, para que o Senhor não envie profetas com o espelho na mão, né? O ministério profético, o ministério do espelho, onde o Senhor vai chegar e vai falar assim: ó, tá aqui, ó, essa pessoa aqui é você, se arrependa, para que, né, não aconteça igual aconteceu com Davi e a espada não se apartou da casa dele. Davi não perdeu um filho, Davi perdeu vários filhos por conta disso. Então, assim, para que não haja mais perca, né, se você quer ser um Davi, se você se acha um Davi, né, encontre o seu Natan, porque uma hora ou outra, né, a barriga vai crescer e a criança vai aparecer. Amém? Então, assim, esse é o devocional de hoje, né? Espero que o Senhor possa ter falado no teu coração. Espero que você tenha aprendido algo, né? De repente você está aí, né, assistindo essa mensagem e você agora se encontra nesse lugar de eu pequei, de eu errei, de eu cometi um erro e você, né, agora não consegue sair desse lugar, você se sente culpado, você se sente julgado, você não está no lugar de segurança, né, para abrir o teu coração, para expor, né, e sabe que o juiz vai bater na porta porque você, né, está dentro desse contexto de Davi, né, que a espada já está batendo na tua porta. Procure alguém
Procure alguém, talvez, no canal, né? Alguma coisa no canal, né? Vida na Vida, né? Abre o teu coração, encontre lugar de segurança e com certeza o Senhor vai te ajudar em relação a isso. Amém? Glória a Deus. Então esse é o nosso devocional de hoje. Em nome de Jesus.